Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós teremos aqui uma das entrevistas mais aguardadas do canal. O nosso convidado especial é professor de raciocínio lógico e matemática do Gran Cursos Online. Já ministra essas disciplinas há mais de 20 anos, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é muito querido por alunos de todo o Brasil em razão da sua maneira diferenciada de ensinar essas matérias tão difíceis que reprovam tanto os candidatos em concursos públicos. Ele tem origem muito humilde, passou por muita dificuldade em sua vida e conseguiu chegar a um patamar elevado, conseguiu ser aprovado em vários concursos. Hoje é professor destaque dessa disciplina no Brasil e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória de sucesso. Mas antes, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que lançamos por aqui semanalmente, que tem o intuito de sempre te ajudar a não parar, a não desistir, a seguir em frente rumo aos seus grandes sonhos. Professor Luiz Teles, um grande prazer estar aqui com você hoje. Oi, Gabriel, tudo bom? Tudo bem? Professor, conta pra gente um pouco da sua história, das suas origens, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, pra gente conhecer um pouquinho ali do Luiz Teles no princípio. Ser humano, né? Luiz Teles, ser humano. Então, nasci no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Nasci de uma família humilde. Perdi minha mãe aos 3 anos de idade. Então, assim, somos uma família de 7 pessoas, 7 filhos. E foi meu pai para tomar conta de 7 filhos. Então, assim, a gente passou por muita dificuldade. Todos passaram por muita dificuldade. Nesse período, assim, eu tive um suporte da minha família, minhas irmãs, meu irmão. E foi assim, foi difícil, mas deu para superar. Hoje, até você é formado em matemática, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entrou como pior aluno, saiu como melhor aluno, com medalha de honra, inclusive, né? Isso. Como é que começou essa paixão pela matemática, que depois virou uma paixão pela docência, né, que é onde você é mais conhecido, e futuramente até mesmo essa entrada no mundo dos concursos? Na verdade é o seguinte, eu na época da minha escola, da minha formação, ensino médio, ensino fundamental, eu sempre tinha eu era muito criticado pelos meus professores. Eles me xingavam, assim, eles achavam que eu era burro, que eu tinha dificuldade de aprendizagem. Eles falavam, não, você é burro, você nunca vai aprender. Então, isso passei por todos os professores. Eu hoje não tenho a lembrança de nenhum professor que dissesse, não, esse me deu suporte, esse me deu apoio. Muito pelo contrário, todas as séries que eu entrei, todas eram para me dizer que eu era burro, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu não tinha condições de aprender, que eu não tinha facilidade, então, consequentemente, eu não seria ninguém. E aquilo ficou sempre na minha cabeça, só que eu nunca revidava meus professores. Eu sempre dizia, não, quanto mais para dentro de mim eu dizia, quanto mais você disser que eu não vou ser ninguém, eu vou provar para mim que eu vou. Só isso. E eu dizia isso, mas eu odiava, principalmente a matemática, porque era justamente o que precisava de muita dedicação e eu não tinha dificuldade mesmo, eu odiava a matemática, era aquela matéria que quando eu via, não, de novo, prova de matemática, não quero. E aí fui fazer a faculdade. Passei por todas as séries, passei raspando, mas passei. E aí eu fui fazer faculdade e eu decidi matemática na fila da inscrição. Quando eu cheguei na fila, o que eu vou fazer? O que eu odeio mais? Matemática. Pronto, fui lá, me inscrevi. Então, eu entrei na faculdade sendo, digamos assim, um aluno ruim na disciplina, mas eu consegui, ao longo do processo, ao longo dos quase 3 anos e meio, 4 anos de duração da universidade, foi quando ali eu consegui me desenvolver e consegui virar como melhor aluno do curso de matemática. Aí que eu ganhei medalha de melhor aluno, diploma de melhor aluno, isso mais porque ali foi uma superação. Inclusive, dentro da faculdade, até tive professores que me odiavam. Engraçado que eu tenho os professores nunca gostaram de mim. E aí na faculdade, inclusive, teve alguns que falavam, teve um que me odiava lá dentro, e ele virou para mim e falou, você não vai ser professor não, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou, porque você não tem capacidade para isso. Mas eu nunca respondi nenhum professor. Eu sempre baixei a cabeça. Qualquer coisa que diziam de mim, eu sempre baixava a cabeça. E eu deixava o resultado do meu trabalho, do meu esforço, dizer por si. E aí eu consegui ser professor
na disciplina que muita gente odeia. E acho que um grande diferencial é que as pessoas geralmente elas são destaque naquilo que elas amam. Eu praticamente fui o inverso. Consegui talvez um pouco de destaque, mas numa área que eu odiava. Então assim, eu dei literalmente a volta por cima. Virei a mesa na dificuldade e principalmente nos ataques que eu recebi. Todos os ataques, todas as pedras que eu recebi, eu não revidava nenhuma. Eu só trabalhava cada vez mais. Como é que você entrou no mercado de trabalho como professor? Você me contou uma história curiosa há pouco, antes de iniciarmos aqui. Na verdade, eu morava em Natal. Eu estava em Natal, eu era bolsista da universidade na época. Inclusive, foi uma outra coisa que eu consegui. Eu participei de um programa especial de treinamento, onde eu era um bolsista, e isso são, na verdade, era um grupo com 8 pessoas. Essas 8 pessoas eles tinham que fazer uma prova, era uma prova muito difícil para entrar, e eu entrei, eu era um bolsista, era como se recebesse hoje uns 3 salários mínimos para fazer parte dessa equipe. E eu fui um desses 8. Consegui, passei, e para eu entrar aí para vir para Brasília, eu estava lá, eu estava já tinha terminado minha licenciatura, estava fazendo uma outra faculdade, eu estava fazendo análise de sistemas, e aí eu recebi um convite. Eu estava lá em Natal e eu recebi um convite para vir fazer uma entrevista em Brasília. Aí eu tinha vindo fazer um curso aqui, um curso de verão. Aí nesse curso de verão eu conheci algumas pessoas e voltei para Natal. Quando eu voltei, alguém que me chamou. E aí nisso que eu vim para cá, foi até uma amiga minha que mora aqui, que ela entregou um currículo para algumas pessoas, aí me chamaram para vir. Aí me ligaram lá e disseram, você tem que estar aqui amanhã para a entrevista. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, na verdade, eu estava devendo mais que... Aí eu sei que a única coisa que eu tinha era um cartão de crédito. E eu fui ver o preço da passagem, era exatamente o preço da passagem de vinda. Só de vinda? Só de vinda. Eu não tinha passagem de volta. Aí eu pensei, e agora, o que é que eu faço? Eu vou, eu arrisco, e eu não sei o que é que eu vou fazer se não der certo. Mas aí eu abandonei tudo. Naquele mesmo dia foi uma decisão de manhã, à noite eu abandonei tudo. Abandonei a pós-graduação que eu estava fazendo, abandonei o PET que eu fazia parte, abandonei tudo e vim embora e arrisquei tudo. E aí foi aí que eu vim dizendo, se não der certo não sei o que eu vou fazer. Mas aí acho que foi a primeira vez que Deus me testou para saber se eu tinha fé, se eu realmente ia confiar no que Ele estava fazendo. Ali eu literalmente coloquei o pé sem saber o que ia acontecer. E aí deu certo, eu passei, trabalhei 10 anos nessa empresa, que foi o que me abriu as portas. Eu tinha o quê? 22 anos de idade. E trabalhei muito tempo lá. Começou a dar aula novo, né? Muito novo, muito novo. Inclusive tem até uma situação de eu sentar, às vezes, porque estava substituindo o professor. Teve uma hora que eu sentei para assistir a aula do professor, para ter um parâmetro. Aí até um aluno dizendo, aluno novo, que eu estava na sala, porque eu tinha cara de menino, era 22 anos, era muito novo. Mas sempre confiaram muito no meu trabalho, porque eu sempre fui muito correto. Sempre fui muito aquela coisa de entender o lado do aluno. Mas eu entendia o lado do aluno porque eu já sentia aquilo, eu já passava por aquilo. Então, aqueles alunos que tinham trauma, aqueles alunos que olhavam para a matemática com medo, eles não precisavam me falar nada. O olhar deles falava tudo. Então, assim, bastava eles olharem para mim que eu já sabia que eles às vezes não tinham entendido. E eu tinha muita paciência de chegar, de perguntar. E qualquer erro deles que faziam, eu sempre tentava ajudar, sempre tentava e não deixava ninguém criticar ninguém. Porque acho que era como se eu me colocasse naquele lugar. Era como se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava lá no passado e fazia exatamente o inverso que meus professores faziam comigo. Hoje você é servidor do STM. Como é que começou essa trajetória dentro do mundo dos concursos, como servidor e como professor também nesse segmento? Assim, hoje eu sou servidor do Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar. Assim, hoje eu sou apaixonado por onde eu trabalho, assim, Tribunal Militar. Eu não me vejo trabalhando em outro lugar. Ali é um lugar que Deus sabia exatamente onde Ele estava me conduzindo. E foi engraçado essa escolha do Tribunal Militar, porque na época eu dava aulas 3 turnos,
E eu só queria saber de ser professor. Meu sonho era ser professor, meu sonho era quebrar tudo aquilo de ruim que fizeram comigo. Só que o meu jeito de quebrar era tentar retribuir de forma inversa para o aluno. Ou seja, a dor que eu senti, queria que ele não sentisse nenhuma dor. E aí eu trabalhei durante 10 anos, como eu te falei, só que a gente começa, às vezes, a perder um pouquinho a esperança na educação do jeito que é aí fora. Aí eu comecei a me desestimular. Foi aí que eu pensei, tá, então se eu estou desestimulado, eu não quero mais educação. Embora eu tenha feito concurso do Colégio Militar, passei no Colégio Militar em segundo lugar, passei no concurso da Secretaria de Educação aqui, aí fui chamado, trabalhei um tempo nos dois, só que a minha questão era, eu queria ser educador, eu queria ser professor, eu queria poder ajudar o aluno, e ali eu não sentia muito eu não via muito a possibilidade. Aí eu decidi abandonar a área privada. Aí eu vou fazer concurso. Mas qual concurso? Não sabia nada, não queria chegar a nenhum, eu queria dar aula. Só que aí eu perdi um pouquinho assim, o brilho pela empresa privada. Aí eu fui... Você estava em uma empresa privada, fez concurso para colégio militar? Eu trabalhei também. Em paralelo? Em paralelo. A empresa privada? Porque eu só queria ser professor. Conjunto, conciliava os dois. Em conjunto, Eu queria ser professor porque... Só que ainda assim, até na Secretaria de Educação, a gente sabe que existem umas certas limitações. E aí eu me desestimulei ali por isso, pela educação. Aí eu tentei, então, agora eu vou fazer um concurso para outra coisa. Aí eu não tinha noção, não queria nada. Se você me perguntasse, você quer ser auditor, você quer ser... Não queria nada. Inclusive, eu fiz até uma entrevista no Gran Cursos, na época, perguntando o que eu queria ser. Saiu, fui até no Correio Brasiliense, saiu essa entrevista, eu falando na época que eu não sabia nem o que eu queria. Eu só queria estudar, eu queria mudar, mas não sabia onde eu queria chegar. Aí eu sei que eu decidi, e aí alguém me falou de um curso, o Gran Curso. Na época eu não sabia nem o que era concurso. Aí eu me matriculei nesse cursinho, que na época era o Obcurso, depois se transformou no Gran Curso. Me matriculei, eu lembro que o primeiro dia que eu sentei lá, eu sentei lá atrás, olhei o professor lá na frente e eu disse, é isso que eu quero ser. Na minha vida, eu quero ser professor de concurso. Eu quero orientar isso. Ver aquele público inteirinho, todos prestando atenção, todos dedicados, os alunos inteiros querendo a fome de poder que eles tinham, a fome de conhecimento que eles tinham, era aquele tipo de professor que eu queria ser, tentar ajudar esses alunos. E aí eu fiquei com aquele brilho no olhar. Tanto é que eu ia para casa, eu ia estudar, mas eu estudava para ser professor, eu queria ser aquele professor. E aí eu comecei. Só que, mas eu vou ser professor como? Se eu não tinha experiência nenhuma, não tinha como passar. Como é que eu vou falar para você passar se eu não tinha passado? Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu tomei uma decisão. Eu quero fazer um concurso, eu quero passar nesse concurso, descobrir qual é a trajetória. Depois que eu descobrir a trajetória, aí eu vou tentar ser professor. E foi isso que eu fiz. Aí eu descobri como... aí eu passei no concurso, fiquei 1 ano desempregado, contei centavos, não tinha o que comer direito, foi bem complicado esse ano. E aí veio o STM, passei no STM em 10º lugar, passei na Procuradoria-Geral do DF em 2º lugar, aí passei no TST, passei no TJDFT. Então, assim, eu passei em vários concursos, mas o meu sonho ainda era ser professor de concurso. E aí eu continuo. Só que eu queria também ser professor, não é só do que todo mundo fala. Eu queria ser diferente. Eu queria ensinar algo diferente. Só que eu não tinha nada para ensinar diferente. Eu só sabia o tradicional. Aí o que eu fiz? Então agora eu vou desenvolver algo diferente. E aí eu pegava. Eu sou matemático, mas eu gosto muito de português. É uma coisa meio contraditório para alguns, né? Porque na verdade as pessoas ou gostam de matemática ou gostam de português. E eu gosto dos dois, sou apaixonado pelos dois. E aí o que eu pensei? Então eu vou tentar, já que eu sei a matemática e eu gosto de português, por que não trazer a ideia da matemática
para o português. Aí eu comecei a desenvolver um método. Eu fiz mais de 10 mil questões de concurso para chegar num caminho diferente da multidão, que foi no raciocínio lógico. Aí eu cheguei, engraçado que eu chegava na resposta e às vezes assim, eu tentava 50 vezes e nas 50 dava certo, mas quando chegava na 51 dava errado. Aí eu zerava tudo e começava tudo de novo. Aí eu começava, aí eu desenvolvi um método, passei 3 anos desenvolvendo, fazendo mais de 10 mil questões. E aí eu lembro que eu batia na porta de alguns... O Gran Cursas para mim era o top. Só que eu sempre pensei, para eu chegar no top, eu tinha que passar pelos outros. Eu tinha que subir degraus. Aí eu passei pelos os outros cursinhos e pedi uma chance. E eu dizia, eu tenho uma forma diferente para te ensinar. E disseram para mim, não, se existisse uma forma diferente, alguém já teria inventado antes de você. E eu não consegui, eu passei 4 anos. Toda semana eu batia num cursinho diferente. Você já era servidor? Já era servidor, já. Aí eu batia num cursinho diferente pedindo uma chance. E eu falava, eu dou aula de graça, eu só quero mostrar que dá certo. Quero provar para os alunos que dão certo. Não, a gente não quer. E eles diziam, se você não der aula de tal forma, eu não quero. Aí eu falei, não, é uma forma diferente, não quero. E não queriam, não deixaram. Foram 4 anos lutando, 4 anos batalhando. E aí chegou uma hora que Deus disse, chegou a hora, chegou o momento. Então foram, na verdade, 3 anos com mais 4, 7 anos para chegar numa oportunidade de ser professor. E aí eu virei professor, e aí assim, é a minha paixão, é onde brilham meus olhos. Eu posso dar aula de madrugada, eu posso dar aula final de semana, ali é o meu jogar bola, meu ir para o cinema, eu sinto prazer de poder ajudar aquelas pessoas que um dia eu já tive ali também, aquelas pessoas que às vezes olham e diz, eu nunca vou aprender isso, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. E foi isso que eu fiz. E assim, essas pessoas que eu consigo estender a mão e ajudar, não tem nada no mundo que pague um momento desse. Nada. E nessa trajetória, tanto estudando para concurso, quanto nessa busca por ser professor na área, houve algum momento em que você pensou em desistir? Muitos. Muitas vezes. A gente sempre pensa em desistir. É um momento muito difícil. Assim, um momento que você não tinha dinheiro não tinha dinheiro. Engraçado que eu sempre digo para os alunos, seja determinado e que Deus vai testar a gente. Vai testar até onde a gente confia nos planos dele. Porque eu lembro que eu quando saí dessa escola de 10 anos que eu estava dando aula, eu fiz um acordo, fiquei um ano fora do mercado, então 1 ano eu queria só estudar para concurso. Aí nesse 1 ano eu só tinha dinheiro para pagar aluguel. Tanto é que nem alimentação eu tinha direito. Aí eu ficava pagando aluguel. Quando chegou no 11º mês, eu só tinha mais 1 mês de prova. E aí nesse 11º mês era o concurso dos meus sonhos, a princípio, que era do Ministério. Era o meu sonho. Não, Ministério mesmo, do Executivo. Ministério Executivo. Era o meu sonho. Eu não sabia por quê, porque eu passava pela esplanada de ministérios aqui e meu olho brilhava no ministério. Eu não sabia por quê, não sabia nem o que fazia uma pessoa lá dentro. Mas eu queria um ministério. Eu botei só na minha cabeça que era o ministério que eu queria entrar, o Executivo. E aí eu lembro que eu me inscrevi para o STM porque alguém tinha dito que tinha uma inscrição aberta. Eu não sabia nem o que era STM. E aí a minha prova foi no 11º mês. Eu tinha certeza que daria certo porque eu estava me dedicando muito para essa prova. E aí eu fiz a prova do Ministério, não passei. Eu tirei uma nota muito alta no objetivo, mas chegar na redação eu não passei. E aí deu um desânimo gigantesco. E eu só tinha mais 1 mês de aluguel. Depois daquele mês eu não sabia o que eu ia fazer. E em Brasília, desempregado, porque eu estava fora do mercado, eu pensei, o que eu faço agora? Só que eu lembrei, eu tenho uma única inscrição. Minha última inscrição foi do STM. Eu sei que eu fucei meus documentos. Eu lembro que eu me inscrevi. Aí eu peguei um documento, aí eu achei, era o STM. Ou se era o Judiciário. Aí só tinha prova 1 mês, era o quê? 20 dias depois? Quase 1 mês depois. Aí eu pensei, mas se eu não... Aí vem o diabinho falando, se você não passou no mais fácil, imagina o mais difícil. Aí que tu não vai passar mesmo. Aí só que no dia seguinte eu levantei, não tinha o que fazer. Eu tinha que estudar. Aí eu levantei e fui estudar para esse concurso.
Mas a questão foi, 15 dias antes da minha prova, do STM, eu fui chamado pela escola. Aquela escola que eu tinha deixado, e ela disse para mim, olha, eu tenho uma coisa para você, o dono, ele gostava muito de mim, e ele falava, eu tenho uma proposta para você irrecusável. Eu tenho um professor que está saindo, era no final do ano, e eu só confio em você substituir esse professor. Aí ele falou, só que eu preciso de você de manhã, de tarde, de noite, a 2 horas de distância de onde eu morava. Ou seja, para eu chegar lá às 8, eu teria que sair de casa 6 horas da manhã. Eu teria que acordar às 5 e chegar em casa meia-noite. Ou seja, meu estudo ia por água abaixo. Aí eu virei para ele, poxa, mas agora não dá. Eu vou ter uma prova agora daqui a 15 dias. Você recusou uma proposta de emprego em um momento que só tinha um mês de aluguel. Só tinha um mês de aluguel. Para viver. Sim. Aí... Que é uma escolha bem difícil, né? Muito. Trocar o certo por um que até o momento era duvidoso. Era duvidoso, sim. Aí ele falou assim para mim, se você... Aí eu falei, mas eu tenho prova daqui a 15 dias, espera só 15 dias. Aí ele falou, não, preciso agora. E eu preciso de você nesse momento. Aí eu falei, mas não vai dar para mim, eu tenho essa prova. Aí eu lembro, uma frase que ficou marcada na minha cabeça foi, se você não passou até agora, é porque você não vai passar. E aí eu falei, aí eu fiquei naquela, o que eu faço? Só que eu disse, não, mas eu quero tentar. Vai ser minha última tentativa, eu quero tentar. E aí ele falou, você que sabe, se você não aceitar, eu fecho as portas para você. E todos os donos se conhecem. Aí ele falou, ó, eu fecho as portas. Aí eu falei, não, mas eu não quero. Aí ele falou, então pode levantar e ir embora. E aí eu levantei e fui embora. Morrendo de medo, porque aí eu tinha realmente, se eu não passasse, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. E aí, foi aí que eu fui. Só que aí eu passei no STM, eu passei logo depois em segundo lugar na Procuradoria Geral do DF. Então, assim... Parece que quando você passa em um, engata em vários, né? Sim, eu passei em todos, eu passei na sequência, porque ali foi onde... Só que o STM, desde todos os outros, eu passei depois do STM. Mas eu nunca quis sair do STM, eu sou apaixonado por onde eu trabalho. Então, assim, a cultura organizacional, o clima organizacional faz a diferença. Então, assim, eu até cheguei aí para os outros órgãos, tomei posse e tomei a exoneração e pedi a exoneração no mesmo dia. Porque no mesmo dia. Tomei posse e exoneração no mesmo dia. Porque eu vi, não, é o STM que eu quero. Eu sou apaixonado por onde eu trabalho. Legal. Eu sou apaixonado. E ali eu vejo que Deus, mais uma vez, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque, na verdade, o que choveu na prova do STM foi o que eu estudei para o executivo. Por isso que eu falo sempre para o aluno, nós temos um plano, Deus tem outro. E ele sabe qual é. Se eu tivesse... por que ele plantou a vontade para que eu entrasse no ministério? Porque através dessa vontade eu ia passar no concurso do judiciário. Eu ia passar no concurso que hoje eu sou realizado profissionalmente. Qual dica você daria para quem nos acompanha? Está pensando em parar, talvez passando por um momento difícil como você passou? Você teve uma vida cheia de dificuldades, de origem humilde, né? Sim. Perdeu a mãe aos 3 anos, criado com mais 6 irmãos, né? Sim, sim. Sempre ali em meio a muitos desafios e conseguiu hoje se tornar servidor público federal, professor do Gran Cursos Online aqui já há alguns anos, muito querido pelos alunos do Brasil afora, tanto é que essa entrevista tem sido bastante solicitada. Qual dica você dá para essa pessoa que está nos acompanhando e pensando em desistir, pensando em parar? Assim, a dica que eu dou é exatamente isso. Quando a gente acha que é um erro, é um acerto. Porque se eu tivesse, se eu tivesse passado naquele concurso do Ministério, eu não estaria tão feliz hoje. Eu não estaria tão feliz profissionalmente. O que eu achei que às vezes foi um erro de Deus não me deixar passar, foi um acerto dele. Como aquela velha história, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Só que a decisão é nossa. Eu poderia no dia seguinte daquela minha nota dizer, não, eu não vou passar. Ou eu poderia levantar a cabeça e dizer, eu vou em frente. Porque a minha decisão não é a melhor decisão. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Claro, e ele também vai testar a gente. Deus nos testa. Como eu falei,
essa entrevista 15 dias antes da minha prova, que me chamaram, não foi por acaso. Ali foi exatamente Deus dizendo, você confia em mim? Então vou te testar. E aí ele me testou. E aí é quando eu tomei aquela decisão, sem saber se ia dar certo ou não. Quando eu tomei a decisão de sair de Natal para vir para Brasília, sem saber se ia dar certo ou não, isso nada mais é do que fé. É aquela história que fé a gente primeiro coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E é isso que eu acho que todos os alunos têm que entender, que a vida ela é assim. Deus vai esperar a gente dar o primeiro passo para que Ele construa o caminho. Ele vai fazer tudo certo, Ele faz tudo certo, mesmo que a gente ache no momento que é errado. Qualquer concurso que não tenha passado não foi erro de Deus. Tudo estava programado, desde que a gente entenda que o tempo dele não é o nosso, mas as armas que Ele vai nos dando de pouquinho em pouquinho, essas armas que vai fazer a gente vencer a batalha que a gente está previsto para vencer. Como eu falei, o que me fez passar no STM foi o que eu estudei para o executivo. Não tinha nada a ver com a história. Inclusive, meus colegas que estavam tudo estudando para o STM, ninguém passou. Eu que estava estudando para o executivo foi que passei em 10º lugar na turma. Eram 15 vagas, passei em 10º. Então, assim, era para você ver como Deus age. Ele age, quando a gente acha que é um erro, a gente só precisa esperar o tempo passar. Porque quando o tempo passar, Ele vai mostrar que aquele erro é sim um acerto. Se você não parar, se você não desistir, se você for imparável, os erros vão virar os acertos. Exatamente. O que nós percebemos como erros, né, porque na verdade nem são erros, são apenas desafios que temos de enfrentar para chegar ao destino final. Sim, e assim, às vezes a nossa visão de erro, assim, eu sempre digo que Deus tem tudo encaixado, todas as peças, até as nossas falhas, têm a permissão de Deus. É isso que a gente tem que entender, que Ele sabe exatamente tudo que Ele está fazendo, desde que a gente deixe Ele agir. Como? Não desistindo, sacudindo a poeira. A gente vai levar pedrada sim, a gente leva a pedrada sempre, mas o nosso papel qual é? Sacode a poeira e levanta. Sacode a poeira e vai em frente, porque lá na frente Ele vai te mostrar que Ele tinha tudo sob controle. Isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado. Prazer muito grande conversar com você. E obrigado. Muito obrigado pela parceria aqui no Gran Curso Online. Obrigado. Eu sei que vai durar muitos anos ainda e vamos ajudar muitos alunos com esse conhecimento que você tem, essa didática que você tem. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí. Se você gostou desta entrevista, assine nosso canal, ative as notificações para receber todos os vídeos que lançamos por aqui, entrevistas semanais, sempre o melhor conteúdo para ajudar você a não parar, a ser imparável, a seguir rumo ao lugar que se chama futuro, que está reservado para você. Muito obrigado.